Mas saindo da faculdade, você sempre quis ser dermatologista? Minha mãe é dermatologista. Perfeito. Então, eu tinha ali uma escola dentro de casa, né? E ela é minha musa inspiradora. E é uma dermatologista muito referência ali na… A gente é de Araguari, a cidade lá, o interior de Minas, Triângulo Mineiro. Então, ela é referência na região. Então, sim, como eu tinha ela de inspiração, né? Entrei na faculdade e assim que eu passei pela dermato, eu falei, é isso que eu quero, certeza. E começou com consultório cedinho? Não, porque daí eu fiz faculdade em Volta Redonda, interior do Rio, e minha mãe lá em Araguari. E eu vim parar aqui em São Paulo para fazer a parte da especialização, estudar dermato, enfim. E São Paulo vai prendendo a gente. Então eu comecei trabalhando em convênio, bem ralando mesmo, lerê, PS e tudo mais. Aí depois que eu entrei no mundo da dermato, eu fui pra parte de convênio, então de atender dermato como convênio. Mas eu tinha o sonho de voltar para Araguari. Porque, afinal, eu queria trabalhar com a minha mãe. E nós tentamos até. Então, a gente teve um assalto aqui em São Paulo. A gente invadiu uma farmácia que estava sofrendo um assalto. E aí, eu já tinha filho. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero sair dessa cidade louca. Não é aqui que eu quero ficar, que eu quero criar ele. E tô com a minha mãe lá, com tudo pronto, né? E fomos. E aí, a gente ficava metade do tempo aqui e metade lá. Mas depois que a gente já tava um tempinho lá, em uma cidade minúscula, dessas que você não tranca a porta de casa, sabe assim? Delícia. Meu pai saindo com o meu bebê pra ir passear. Entraram ladrões também com ele pra dentro de casa, amarraram todo mundo, né? Ele, meu filho e minha irmã. E aí, assim, levaram a casa inteira e aquilo foi um baque pra cidade inteira, porque isso não acontece na cidade. E ali a gente entendeu muito em Deus que talvez não fosse esse o plano dele pra nossa vida. Então, apesar de a gente querer muito estar lá, não estava fluindo, não estava dando certo. Era uma cidade muito pequena para os sonhos que a gente tinha também. E a gente entendeu que segurança por segurança era Deus que dava, estando aqui ou estando lá. E aí a gente volta para São Paulo e ali eu começo minha clínica. Quando eu entendi, então, que talvez não era aquele momento que eu estaria junto com a minha mãe, né? Que era esse sonho lá de trabalhar com minha professora, né, da vida. E o Edu é médico? E o Edu é médico, cardiologista, e nessa época, então, ele coordenava hospitais aqui em São Paulo e foi tentar fazer uma parte de montar esse serviço lá em Araguari que nem UTI tinha. Como que um cardiologista trabalha sem UTI. Era muito difícil. E aí você montou o consultório. Sim. E aí o consultório foi crescendo. Uhum. Até virar o grupo Thaís Campbell. Pois é, porque daí montamos esse consultorinho, né? Eu lembro direitinho, era uma sala com 70 metros quadrados, que eu escolhi a dedo, montei tudo com muito carinho, que eu pensava, eu vou ficar aqui meus próximos 50 anos nessa sala. E porque quando eu vim para São Paulo, né, nesse período aí, eu também trabalhei em outras clínicas, passei por sociedade, e foi tudo um pouco meio que forge a gente, nosso caso, mas foi difícil. Então, quando eu escolhi meu pedacinho, que ia ser só meu, eu falei, não quero mais ninguém, sou só eu aqui. Perfeito. Mas o negócio cresceu muito rápido, e o Eduardo chegou um dia e falou assim, escuta, quanto que você tá ganhando, quanto que sai, qual que é o balanço? Eu falei, olha, eu não sei de nada, o que eu sei é que tá no verde, porque sobra o dinheiro que eu preciso, porque eu quero fazer. E aí ele começou a me ajudar, então ele foi me ajudando de pouquinho em pouquinho, e esse pouquinho em pouquinho acabou que ele ficou grande, ele foi indo cada vez mais. E ele chegou a largar a cardiologia, né? Ele chefiava vários hospitais aqui em São Paulo, largou tudo pra ser CEO do que então se tornou o grupo. Porque ele foi aos poucos falando, a gente precisa de mais médico, né? É muita demanda, você sai de casa às 7 da manhã e volta 2 da manhã. Porque eu trabalhava loucamente, com filha, amamentando, e era essa loucura. Hoje quem olha você na festa da Vogue, acha que é tudo fácil, né? Não é, doutora? Tem toda uma história por trás, né? É isso. E aí ele começou a montar a estrutura, porque daí a gente tá falando da doutora numa salinha de 70 metros quadrados e tal. E a parte de dermatologia cresceu muito. Sim. Né? A gente escuta, vê e tudo mais. Mas esse crescimento veio através de uma estrutura de gestão, certo? É isso, totalmente. Porque pensa, eu sozinha ali, né, na medicina, a gente não estuda fazer gestão. Aliás, a maioria das faculdades não tem essa matéria ali junto com o que você vai aprender. Você aprende o técnico.